Oi, oi, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. 13 já, nego, olha, o tempo tá voando. 13 de junho, sabe que hoje é dia de Santo Antônio, santo casamenteiro. Os católicos, né, consideram hoje 13, rapaz. 14 anos. Amanhã, né? O 13 do Zagalo. Hoje, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Para os católicos é uma data muito importante, não é? E tem essa história também de ser o santo casamento. Aí, Lorenberg, ó. Você quer casar de novo aí, de repente. Tem até uma musiquinha que fala. Não vou cantar, obviamente que eu não vou cantar, mas fala assim que Santo Antônio, tenha pena, tenha dó, tô ficando velho, tô ficando só. Santo Antônio. A você que está casado, solteiro, enfim, de odiado, como diria o cuiabano, né? Independente do seu estado civil, é importante que estamos juntos mais uma vez com mais um programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV. Muito bom ter você aqui, viu? Como vai? Vai bem? Satisfação maior ainda porque hoje, mais uma vez, a gente recebe aqui a honrosa presença do glorioso Deusdedito Cruz, Procurador-Geral de Justiça, porque eu tenho um respeito enorme, dada a sua retidão, a sua seriedade na promoção da justiça, não é? Ele que comanda o nosso Ministério Público no Estado de Mato Grosso. Já veio algumas ocasiões aqui, sempre elas renderam sempre bons bate-papos, porque aqui, na verdade, é um bate-papo, não é? Em forma de entrevista. Então, obrigado pelo carinho da sua companhia. Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade. E você que está acompanhando a gente, aonde quer que você se encontre, seja aqui pelo canal 22 ou ainda pela internet, no www.gazetadigital.com.br ou ainda pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da sua indispensável companhia. Doutor Deusdedito, muito bom tê-lo aqui. Obrigado de verdade por aceitar o nosso convite, não é? Porque esse espaço ele está aberto não só ao Procurador-Geral de Justiça, não é, no caso do Ministério Público, mas todos os demais promotores e procuradores, não é, que acharem importante essa ferramenta aqui como um meio difusor, que é uma espécie de também prestação de contas. Ó, estamos fazendo isso. E uma forma de aproximar também as pessoas, porque aqueles, os mais incautos, ou aqueles que não estão muito por dentro dos seus direitos e deveres, das suas, enfim, e aquilo que o próprio Ministério Público tem feito, aqui é uma oportunidade para fazê-lo. E a gente abre essa oportunidade para o senhor. Eu vou começando, rapaz, botando o dedo na ferida aí de algumas fofoquinhas de bastidor. É verdade que o senhor nem sequer pensa em mexer com reeleição? Porque lá tem um negócio de... Lorenberg vai tocar isso daqui a pouco aí, de possível racha. Enfim, como é que está a unidade e, na sua cabeça, como que o senhor está gerindo essa possibilidade aí da reeleição, já que é tão natural, né, que quando tem um gestor de primeira viagem lá, que tente realmente, até pelo trabalho prestado, e a gente tem noticiado que tem muita coisa boa prestada pelo Ministério Público. Como é que está isso sendo trabalhado pelo senhor? Boa noite, bom recebê-lo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Paulo Coelho, professor Lorenberg, boa noite a todos vocês e à sua seleta audiência. Eu realmente esperava essa pergunta, mas ao final do programa. Mas eu vi que nós já vamos começar na jugular, né? Quentes, né? Enfim, existe sim uma expectativa natural de quando a gente está fazendo um trabalho, sobretudo se esse trabalho estiver bem avaliado, de que se cogite a possibilidade de uma recondução, né? Mas eu preciso fazer um resgate histórico que eu venho de uma gestão anterior, onde eu tive a oportunidade de atuar por 4 anos como subprocurador-geral de Justiça Jurídico e Institucional. Fechando o primeiro ciclo de um mandato, eu vou inteirar 6 anos participando da gestão do Ministério Público, ao lado de promotores e promotoras, procuradores e promotoras com os quais a gente acredita estar cumprindo a nossa missão.
Em nenhum momento nós cogitamos a possibilidade absoluta de uma recondução. Isso precisa ser discutido com um grupo, naturalmente, um grupo que nos ajudou nesse processo de eleição, discutir essa reeleição. Eu pedi às pessoas que aguardassem até julho para que a gente tomasse essa decisão em caráter definitivo. Mas, como não existe segredo entre dois, né, isso acabou se tornando público antes da hora, e eu precisei antecipar, sim, a informação de que eu cogitava a possibilidade de não disputar uma recondução. Alguns dos fundamentos de ordem pessoal, familiar, outros porque acredito que mais importante do que quem é o timoneiro, quem é que vai pilotar essa embarcação, é o rumo que a gente está tomando. E eu acredito que nos últimos anos, e a gente tem dado sequência a isso, estamos no rumo certo, o rumo de uma instituição que procura se aproximar mais da sociedade, o rumo de uma instituição que procura ser mais resolutiva e autocompositiva. Temos um planejamento estratégico que não é do atual Procurador-Geral, mas é da instituição que nós procuramos cumprir junto com os nossos membros e servidores. Então, muito mais importante do que a minha recondução ou não, é o Ministério Público continuar no rumo certo. Tá, então significa dizer que sou sim candidato à reeleição. Não falou isso, mas... Não, significa dizer que é possível que eu não saia candidato por questões reeleição, familiares, por questões pessoais e até dentro de um grupo, dentro do Ministério Público, nós temos uma política institucional. Essa política institucional ela não é uninominal, existe um grupo. Então, quando você se propõe a fazer alguma coisa, você não faz nada sozinho. Não se ganha uma eleição sozinho, né? Não se faz a gestão sozinho. Então, tudo que a gente vai fazer tem que ser consultando os colegas. Então, eu nunca olhei a recondução como algo absoluto, mas sempre como algo que precisa ser discutido no momento certo. Acho que anteciparam muito essa discussão. Né? O que era uma conversa reservada acabou ganhando proporções e isso antecipou o nosso processo eleitoral de uma maneira que hoje, sem saberem ao certo se seria ou não candidato, nós já temos pré-candidatos anunciados, o que é bom. Isso é bom. Para a nossa democracia interna, isso é enriquecedor. E aí o senhor tem aí, caso opte pela reeleição, pelo processo de reeleição, evidentemente que vai costurar isso, enfim, mas antes de costurar tem que ter aquilo que eu acho, e já é opinião muito pessoal, não é? Que são serviços que vêm sendo prestados aí com eloquência, né? Está na vitrine, esse é olhar aí o trabalho que o Ministério Público tem feito na questão da saúde. Eu falo isso porque eu encontrei hoje com o Miguel Slessarenko, né, que é um promotor da área da educação. Encontrei com ele, ele está, todo canto ele está aí, e é um pessoal que, outro dia teve aqui o Milton. Então, eles encaram isso como um sacerdócio, praticamente, né, assim, que o procurador Guedes vem todo mundo que queira vir aqui, vem. Então, tem sempre ações, e quem está comandando esse negócio todo é o rapaz aqui, né? E quando você tem serviço para mostrar, quando você tem ações proativas para mostrar, essa é a vitrine, não é? A partir daí você costura, aí vem, isso atrai, acaba sendo um imã, atraindo aí os parceiros e aqueles apoiadores, porque sabe que internamente tem as disputas internas, né? Lorenberg. Procurador-Geral, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Nós ganhamos e o amigo telespectador ganha e ganha muito com a sua presença aqui para falar um pouco mais do trabalho do Ministério Público. Eu, particularmente, não é segredo para ninguém, da estima, da admiração e do prazer em revê-lo sempre. Procurador-Geral, eu vou pegar um gancho exatamente da resposta que o senhor acabou de nos dar. Em duas respostas que o senhor nos deu, o senhor falou grupo por 3 vezes. Grupo. Mas no mesmo momento que saiu vinculado na imprensa de que o senhor não seria candidato à reeleição, que agora, a eleição agora é em dezembro. Isso. Né? É em dezembro. Que não seria candidato, teve uma outra notícia, que dizendo que no Ministério Público rachou. Você tem aí, no mínimo, de acordo com a notícia, com a imprensa, tem no mínimo 3 grupos ali. Um deles é o grupo que o senhor lidera, que o senhor capitania. E esse grupo que o senhor lidera, de acordo com a matéria,
poderá apoiar o promotor Rodrigo Fonseca Costa na disputa para chefiar o Ministério Público. E o outro grupo, que é liderado pelo ex-procurador Antônio Borges, defende uma candidatura de uma mulher. E esse nome seria exatamente a subprocuradora-geral de Justiça, Ellen Uliana. Seria ela desse segundo grupo, que, aliás, o senhor pertencia a esse grupo, de acordo com a imprensa. E um terceiro grupo, que é do ex-procurador Paulo Prado, que pretende ou deverá apoiar um outro nome, que é o nome do promotor Antônio Sérgio Cordeiro. E aí vem a minha pergunta, na verdade são duas perguntas, muito mais um pedido de reflexão do que necessariamente perguntas. Procede esta matéria, procede a existência de grupos dentro do Ministério Público ou não? E uma segunda, o senhor pode comentar um pouco rapidamente da chamada racha que se dá no Ministério Público? Primeiramente, professor Lorenberg, a felicidade em estar aqui com os senhores é minha, né? Eu disse e digo mais de uma vez que esse programa, até pelo nome Opinião, nos permite colocar situações, tanto no âmbito da prestação de contas, como dos bastidores do Ministério Público, de uma maneira bastante leve, sobretudo pela competência com a qual os senhores conduzem a entrevista. Primeiro, é bom que se diga, no Ministério Público não existe um racha. Pelo menos não por enquanto. É comum na nossa instituição que os grupos se organizem em torno de propostas de candidaturas. Acho que isso ainda está muito cedo e eu digo que não temos um racha ainda porque nós não sabemos sequer ainda com exatidão quais serão os candidatos e candidatas. Por exemplo, se eu próprio serei candidato ou não, né? Há uma tendência de que não e os colegas estão aproveitando esse ambiente. E é natural, mesmo as pessoas que me apoiaram poderiam falar, olha, acho que agora é o momento de você dar a vez para que outros possam concorrer, tudo isso é conversado. Eu acho que não existe esse racha, na minha visão, porque ainda nós não chegamos nesse momento da definição concreta de quais são os candidatos, né? Essa matéria, ela também parte de algumas premissas que não são verdadeiras. A primeira delas, que a própria colega Ellen Curic, que é uma subprocuradora-geral que atua comigo na gestão, que atuou na gestão do José Antônio Borges durante 4 anos, ela tem disse a mim e a vários colegas que não é candidata. Então, essa matéria, ela não procede, seja na minha visão, porque não existe um racha, seja porque a colega não é candidata, e eu também não ouvi do colega Antônio Sérgio Cordeiro Piedade que ele é ou não é candidato até então. O que nós sabemos é que sim, que o colega Rodrigo Fonseca, esse já se colocou como um candidato. Acho que é algo natural, até porque ele foi presidente da nossa associação. É muito pouco provável que alguém se habilite a presidir uma associação e não queira ser candidato, né? Mas está muito cedo ainda para a gente falar em racha. Agora, o que não pode existir é uma obrigação de convergências, né? A minha perspectiva é que nós não escolhemos um candidato ou uma candidata pelo gênero, e sim pela viabilidade, né? Eu tive um compromisso ao suceder do Dr. José Antônio Borges com premissas que ele deixou com um legado da gestão dele. E gostaria de apoiar alguém que também usasse esse legado que nós deixamos em termos de autocomposição, de proximidade com a sociedade, de combate às organizações criminosas como premissa para poder apoiar alguém. Mas o racha não existe. Agora, é normal, em conversas prévias, né, sobretudo que ali nós conversamos com alguns colegas, mas com alguns amigos, em conversas prévias, que um tenha uma predileção por um candidato, outro tem uma predileção por outra candidata, e isso é absolutamente normal. Mas no momento certo, as convergências e as divergências vão ficar devidamente salientadas. Que ótimo. A gente pode, ao longo do programa, voltar a esse assunto aí, viu, Lorenberg? Fique bem à vontade. Eu vou trocar de assunto aqui só para não dizer que não falei das flores, né? Senão ele vai ficar bravo daqui a pouco, falar, poxa, vocês querem falar só de racha, que não tem, que não existe. E olha só,
eu quero, eu falei agora há pouco aqui, doutor, sobre a questão da saúde pública, especialmente aqui no município de Cuiabá. Viveu uma época de intervenção por parte do governo do estado, determinada pela justiça. Quer ver? Eu vou tentar recapitular aqui, foi em setembro de 22, ou foi 23? Foi 22, eu acho. Que teve... Foi em 22 aí, o requerimento, o requerimento. Aí a decisão, se não me engano, foi em março de 23. Exatamente isso. Eu queria que você fizesse uma avaliação, não é, considerando tudo que houve de lá para cá. Já que nós estamos no programa Opinião, eu posso opinar, não é, que houve avanços consideráveis, não é? Tem muita gente que gosta de criticar, porque isso, porque aquilo outro. Eu acho que houve um avanço, porque houve a união, primeiro, para se chegar nesse pedido, né? Teve Tribunal de Contas, teve o Ministério Público, aí a Justiça, por final, acabou dando a sua decisão aí. Houve a execução daquilo que chamou-se de intervenção. Vi grandes avanços na prática, não é? UTI pediátrica que estava fechada, UTIs foram reabertas, medicamentos já começaram a aparecer. Resolveu? Não resolveu tudo, né? Porque é um negócio, parece um secar gelo com toalha quente, às vezes. Eu queria que você fizesse a sua avaliação sobre isso aí e como é que está o Ministério Público inserido nessa questão. O doutor Milton já veio aqui, já deu também uma pincelada, mas como é que o senhor está acompanhando essa questão da saúde pública, especialmente no município de Cuiabá, e daqui a pouco vamos falar também da saúde no estado de Mato Grosso. Então, primeiramente fazendo um resgate histórico, né? Ainda em 2022, o Sindicato dos Médicos procura o Ministério Público e formaliza uma representação demonstrando o descumprimento de ordens judiciais. Se fossem apenas reclamações sobre a qualidade da saúde, a atribuição não seria do Procurador-Geral da época, o que me antecedeu, o Dr. José Antônio, e sim uma atribuição da Promotoria de Saúde. Mas como havia descumprimento de ordem judicial, houve a análise de um pedido de intervenção, que foi o que foi feito. O próprio Dr. José Antônio subscreveu na época o pedido de intervenção, ele finaliza o mandato dele, esse processo é instruído, formado todo o contraditório, e o Tribunal de Justiça, por maioria de seus membros do órgão especial, entendeu e decretou ali no início de 2023 a intervenção. Um processo difícil, que lida com autonomia de ente federativo, a dificuldade que a gente tem de mostrar para os envolvidos, sobretudo para a sociedade, que a atuação ela é técnica, ela é jurídica, mas as narrativas ao entorno disso são sempre narrativas de ordem política. Está fazendo para beneficiar A ou para prejudicar B. Quando, na verdade, nós tínhamos questões objetivas no processo, descumprimento de ordens judiciais. Se somaram a isso diversos episódios de prestação de serviço de péssima qualidade que estava sacrificando a qualidade de vida da população cuiabana. O Judiciário prorrogou essa intervenção e, ao final, nós fizemos um termo de ajustamento de conduta com quem? Com o município, que tinha à frente da sua representação na área da saúde naquela oportunidade, a interventora. Esse termo de ajustamento de conduta, a todo instante, seja na elaboração e na sua fiscalização, vem sendo monitorado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e desde que ele foi formalizado, nós delegamos a atribuição do Procurador-Geral ao Promotor de Justiça da Saúde, o Dr. Milton Matos, que tem com muita competência e muita diligência acompanhado a execução disso. E aqui há que se reconhecer a enorme dificuldade. Ainda que nós tenhamos firmado um termo de ajustamento de conduta, alguns descumprimentos são justificáveis, outros injustificáveis. O que é que tem feito a Promotoria de Saúde? Acompanhado isso, com o auxílio imediato do Tribunal de Contas, né? E o nosso ajuste, digamos ali, o que eu disse ao Dr. Milton foi: quem conhece a realidade do dia a dia da saúde é o promotor da saúde, o promotor Milton Matos da Silveira Neto. O procurador-geral demandou a intervenção porque tinha um descumprimento de uma ordem. Esse processo tem que ter data de início e data para finalizar. O termo de ajustamento de conduta dialoga com várias dos outros serviços que são prestados pelo município, pelo Estado. Então, o que é que nós queremos dele? Fiscalize, e ele está fiscalizando. Se houver necessidade, em último caso, nós provocaremos o Poder Judiciário.
Mas isso é se houver necessidade em último caso. O Dr. Milton, com o Tribunal de Contas, inclusive já conseguiu firmar um novo acordo para uma área mais específica com o município. E existem contingências, como financeiras, que também acabam atrapalhando a prestação de serviço. A meu modo de ver, Paulo, houve sim, no período da intervenção, melhoras. Não quer dizer que a saúde se tornou perfeita naquele período, muito pelo contrário. Mas quando a gente fala em melhoras, porque foram contratados profissionais, foram substituídos contratados temporários por concursados, gerando uma perenização no serviço. Os estoques de medicação das farmácias básicas foram supridos naquela oportunidade, né? E a fila de cirurgia, que era o que mais incomodava o cidadão, sobretudo aquele que não tem condição de pagar um plano de saúde, o tempo que ele aguarda. E essas filas foram saneadas naquela oportunidade. Agora, essas medidas, elas precisam ser constantes. Nós não podemos supor a existência de uma intervenção sem dia para terminar. E também não estamos colocando aqui que o prefeito, o seu secretário, não enfrentem dificuldades, sabemos que elas existem e que, infelizmente, elas assolam a grande parte dos municípios brasileiros. Ok, a gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouco após o intervalo. Aliás, daqui a pouco eu quero também saber em que pé, eu sei que é uma característica da gestão do Dr. Deusdedit, está se aproximando do Ministério Público da população. Tem um tal de PEI, sabe o que é PEI? PEI é um programa, Lorenberg fica me olhando assim com a cara, mas o PEI, Lorenberg, só para você não ficar com essa cara braba comigo, é um programa que tem lá no Ministério Público, lá, chamado Planejamento Estratégico Institucional, que pelo que eu vi, porque eu não sei muito disso aí não, ele vai falar daqui a pouco, é escutar o povo para saber como é que funciona, para ter o feedback, né? Daqui a pouco o glorioso Deusdedit Cruz vai falar conosco sobre isso. Tem também a violência contra a mulher, tem tudo um trabalho aí que o Ministério Público está acompanhando passo a passo. Você fica sabendo daqui a pouco, após o intervalo comercial, um instante só. Estou olhando aqui o nosso Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Olha, nessa volta aqui eu já vou acionando o nosso GD, ver as notícias que constam do Gazeta Digital nesse momento. O deputado bolsonarista de Mato Grosso, na verdade alguns deputados bolsonaristas de Mato Grosso estão em uma corrida frenética junto à ala conservadora do Congresso Nacional para a aprovação do polêmico projeto que equipara aborto após 22 semanas a crime de homicídio, que tem pena de reclusão aí de 6 a 20 anos. A medida tem gerado polêmica por abarcar até mesmo vítimas de estupro que hoje têm o aborto legalizado. Os parlamentares, inclusive, já conseguiram aprovar o regime de urgência à matéria, o que permite que o texto seja analisado diretamente pelo plenário da Casa, sem necessidade de passar por comissões temáticas. A proposta foi apresentada pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, e outros 31 parlamentares. E olha, entre eles, 2 são representantes mato-grossenses, o deputado Abílio Brunini, do PL, e a deputada federal Coronel Fernanda, também do PL, que é líder da bancada federal de Mato Grosso. Ao GD, Fernanda disse ser necessário dar suporte às grávidas estupradas e não condenar os bebês à morte, mesmo que as mães não tenham condições de ter a criança. Para isso existe adoção, né? Ou não? Olha só, outro destaque aí, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, do PSD, enfrentará a primeira investida dentro do Ministério sob o seu comando após a Polícia Federal ter aberto o inquérito para investigar
as suspeitas envolvendo o famigerado leilão de 300 mil toneladas de arroz, que foi anulado pelo governo federal e que culminou na queda de Neri Geller, da Secretaria de Política Agrícola lá do MAPA. O pedido partiu da própria Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, nesta quarta-feira, dia 12, conforme reporta aí o jornal Folha de São Paulo. A polêmica se deu por conta de uma das empresas vencedoras, que tinha como dono o ex-assessor parlamentar de Neri Geller, o Robson Almeida de França. Ele chegou a montar uma empresa com o filho de Neri, o Marcelo Geller. Após a repercussão, Neri afirmou que não interferiu em nada e nunca participou do processo e montagem do leilão. Gazeta Digital, tá pegando fogo esse assunto em Brasília, rapaz. Lorenberg, vou botar mais uma pimentinha aí, aliás, agregando informação, agregando valor à informação. Lá, ainda que tenha havido aí esse cancelamento do leilão por parte do governo federal, a Câmara dos Deputados está a todo vapor com a proposta de abertura de uma CPI do arrozão. Está avançando, já está em, até onde eu parei de olhar, foi hoje à tarde, 134 assinaturas. Então, acho que de hoje para amanhã deve estar atingindo as 170, coisa assim, para abertura. Então, o que eu quero te perguntar é o seguinte, o Neri, conforme reportagem que eu também li hoje, salvo engano, foi no site da Isto É, ou foi do Estadão, e repercutido aqui pelo Mídia News também, o Neri já está dizendo o seguinte, de acordo com essas reportagens que eu li aí, está dizendo que ele não fez nada sozinho, tinha o consentimento da Casa Civil do governo atual, do governo Lula, e do ministro Carlos Fávaro. O leilão teria sido idealizado por ambos, quer dizer, ele não foi sozinho lá, falou, quero fazer esse leilão, não. Você acha que, e aliás, e a própria Câmara acaba de aprovar aí um pedido de, não é convocação mais, é um pedido de, um convite, né? Feito um convite ao Neri Geller para estar lá, acho que na semana que vem, para também prestar esclarecimento a respeito do caso. Eu queria saber sua opinião, você acha que o Neri está com o ego ferido e que pode jogar titica no ventilador, ou enfim, o que pode dar isso aí? Paulo, vou responder a última pergunta, vou começar pela última pergunta. O que vai dar nisso aí? É um grande palanque eleitoral para a oposição dentro do Congresso Nacional. Não vai dar em nada. É bom que se diga. E o governo nem pode defender muito, porque o governo tem 130 parlamentares, ou 130 votos. Para um universo de 513, é muito pequeno, não consegue. E aí o que é mais estranho ainda é que o governo não é de esquerda, amigos. Vou provocar o amigo telespectador. O PP está no governo. O PP é de esquerda? Não, de direita. O PSD está no governo. O PSD é de esquerda? Não, é de direita. O republicano é de esquerda? Não, de direita, está no governo. Percebe, amigos? O governo fica perdido quando não tem um número suficiente de parlamentares para fazer a defesa do governo. Essa é a primeira observação. A segunda observação, por que essa CPI é muito mais um palanque eleitoral da oposição, até para pressionar o governo para maior cargos. O Centrão está na frente disso aí, para maior cargos dentro do governo. É bom que se diga o quê? O leilão foi feito com um único objetivo, não estou defendendo, estou dizendo qual objetivo que era. O objetivo é manter o abastecimento de arroz no país. Por que razão, amigos? Porque o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz no país.
75% da produção de arroz no Brasil vem do Rio Grande do Sul. Nós não estamos mais na década de 80. Na década de 80, o Rio Grande do Sul era o segundo maior produtor e o maior produtor era o estado de Mato Grosso. Hoje não. Hoje é o Rio Grande do Sul. Com a enchente, com aquela catástrofe natural que aconteceu no Rio Grande do Sul, vai afetar e vai afetar mesmo o plantio de arroz 2023 a 2024. Não precisa ser especialista na área para saber disso. Não precisa ser especialista na área para saber disso. Mas há um argumento dizendo que a safra anterior já está estocada 80%. Eu perguntei para um amigo de São Paulo que falou, professor, já foi feita toda a colheita. Eu falei assim, você viu? Você foi lá ver no estoque esses 80% do arroz? Ah, não vi. Eu falei, pois é, amigo. Essa é a primeira pergunta a ser respondida. Sobretudo no mundo que estamos vivendo. Então, para finalizar, o Nery Gelli, dentro da secretaria, era insustentável. Porque ganhou o leilão, amigos. O leilão é um instrumento valiosíssimo, importante, quando se trata da questão do governo. É importantíssimo. Mas acontece que tem empresas que ganharam o leilão ou que foram contempladas com o leilão que não tem nada a ver com a área. Tem empresas que não têm a menor condição de responder por aquilo que o governo queria. Então foi por isso que o leilão foi anulado. A resposta do governo foi imediata. Anulou, e agiu corretamente, anulou o leilão. Ok. Não é necessariamente um racha, aquele a qual a gente se referia o suposto racha no Ministério Público. Mas aqui não é um racha entre você e eu, mas eu vou discordar 50% do que você falou aí. Primeiro que se esse governo não for de esquerda, eu não sei o que é mais ser de esquerda, né? E se o PP não é um partido de esquerda, com concepção de esquerda, progressista, o próprio nome já diz. O Nery, por exemplo, foi ministro da Dilma. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, eu estou dando minha opinião. Não. Tá, mas estou dando minha opinião. Você pode não concordar. Você pode, tudo bem, você pode não concordar. O espectro é de esquerda. A ideologia. E de mais a mais, a cartilha é de quem manda nos ministérios, no país, na gestão, que é o Luiz Inácio. Depois, também discordo, os produtores, os arrozeiros, alegam que há 85% da colheita já garantida. Paulo, você viu? Lorenberg pergunta. Paulo Coelho, você viu? Não vi, Lorenberg. Mas não quer dizer que quem está falando também que tem que comprar, tenha certeza de que tem que comprar, não é? Ainda mais com os indícios de corrupção que já tem havido aí, das empresas abertas, 3 empresas, uma que vende uma de pamonha, uma outra lá no Tatuí, acho que é lá no interior de São Paulo, e uma outra. São 3 empresas que não tem nada a ver com a paçoca. Quer dizer, tem esses indícios aí. A CPI vai ser aberta. E eu não tenho a menor dúvida que, como o governo já não está apaziguado com o Congresso, está perdendo tudo que passa por lá, não sei não, se as coisas já não vão degringolar a partir daí. Então, eu acho que, e depois, também não concordo com a última frase que você colocou aí, que agiu de forma rápida. Não agiu de forma rápida, na minha opinião, porque deveria ter antevisto tudo, sabia que o negócio estava... E partir desse princípio aí, ouvir quem? Os produtores. O governo não ouviu nem Nery Gelli, nem Carlos Fávaro, que também não consegue dormir, pelo que eu estou sabendo aí, por conta de que muitas coisas estão sendo desenroladas aí. E o Lula está sendo Lula, não é? Se vira, meu filho, vê aí o que você vai fazer aí. Só que se esse pessoal der com a língua nos dentes aí, muita coisa pode acontecer aí, porque aí eu entro nessa história que você falou aí, que eu concordo, que é a seara política, ainda mais ano eleitoral, né? É só a minha opinião só, eu sei que eu te ouvi porque eu queria saber da sua opinião, e tem a minha opinião formada também, que é essa aí. Eu acho que
o negócio está ficando cada vez pior, né? Pior. Não é porque o leilão foi cancelado que a abordagem política também foi cancelada. Pelo contrário, não é? Pelo contrário, a CPI está no forno, daqui a pouquinho tem pão quentinho. Eu queria dar uma informação aqui. Eu falei aqui do Abílio Brunini. O programa Opinião vai estar, a partir da próxima semana, abrindo aqui uma rodada de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Cuiabá. Não é? Para frente, a gente também vai fazer com os pré-candidatos a prefeito de Várzea Grande. O primeiro que vai ser entrevistado vai ser na segunda-feira, já, Lorenberg, o Abílio Brunini. Foi um acordo, a querida Caroline aqui, nossa produtora, já entrou em contato com todo mundo está ciente disso aí, parece que quase todos já estão confirmados, o Abílio, o Lúdio, o Botelho, a turma toda já tá convidada aí e a 90% eu acho que já está tudo confirmado. Ou seja, segunda-feira a gente começa então a rodada de entrevista com os pré-candidatos a prefeito aqui de Cuiabá, não é? Será de forma bem zonona, direitinho aqui, vai ser, enfim, não é? Sem pedir voto, porque não pode, né? Mas vai ser para você conhecer um pouco mais desses pretensos candidatos aí. Doutor Deusdedit, eu queria que o senhor comentasse, como chefe do Ministério Público, ou uma opinião pessoal sua, essa primeira notícia que eu dei sobre o aborto aqui. Qual que é a opinião que o senhor tem? É polêmico, mas, como o senhor nunca se negou a dar a sua opinião, eu queria que o senhor falasse aí, porque essa coisa das 22 semanas, eu como católico, eu não vou dar minha opinião aqui agora não, mas depois eu queria que o senhor falasse a sua opinião a respeito disso. Para falar a minha opinião, eu necessariamente preciso decompor aqui a função do Procurador-Geral, por isso que eu pedi, né, e o Deusdedit, porque o Procurador-Geral, como membro do Ministério Público, a função é muito clara, de fiscalizar as leis, observando sempre a Constituição da nossa República. E seja qual for a lei, desde que ela seja constitucional, nós temos por dever cumpri-la e buscar perante o Judiciário que se cumpra. Então, essa lei passando, não havendo nenhum vício material e formal, os promotores de justiça de todo o Brasil haverão de fazê-la cumprir, sobretudo perante o nosso Poder Judiciário. O Deusdedit, o CPF próprio, cristão, que acredita inclusive na doutrina espírita, é radicalmente contra o aborto. Então, na minha perspectiva pessoal, toda a legislação que reforçar a intimidação, que desincentivar de alguma forma o aborto, ela vem ao encontro dessa nossa posição pessoal. Mas nós não podemos desconsiderar algo que é da realidade, Paulo, professor Lorenberg. Existem dois tipos de aborto. O aborto da pessoa hipossuficiente, que faz sem os meios, que muitas vezes coloca a sua vida em risco, né, fazendo em lugares clandestinos. E o aborto da pessoa abastada, aquela que vai procurar um médico, que também comete um crime, mas que ninguém fica sabendo. Então, o crime de aborto, que eu não sou a favor de que ele seja descriminalizado, ele mostra essas duas facetas muito injustas, economicamente falando. Geralmente, o crime de aborto, a gente consegue fazer a persecução relacionada à pessoa pobre, porque a pessoa rica, ela tem uma assistência médica. Então, eu sou contra o aborto, mas eu acredito que a gente precisa de políticas públicas mais adequadas para conscientização, métodos anticonceptivos, se a gente falar sobre isso, inclusive com a população jovem de maneira mais aberta, né? E claro que o aborto, em algumas situações, a nossa legislação já permite que ele seja feito de maneira não contrária à legislação. E nessas situações eu acho que não existe nenhum tipo de questionamento. Ok. Opinião do CPF, tá? Não CPF. É do Procurador-Geral de Justiça, não. Obrigado pela sua saída, tirar a capa de Superman e tirou, né? E deixou bem claro que foi a opinião bem pessoal dele, com a qual eu comungo, assim embaixo. Aí a gente vai para o intervalo comercial e volta no instante só.
Nós estamos de volta com o programa Opinião, último bloco aqui. Eu não sei se você escutou, Caroline, mandei no seu zap aí um áudio, mas se tiver como subir na tela aí essa artezinha, achei tão bonitinha, acerca da informação que eu coloquei agora há pouco aí, das nossas entrevistas, se o Boca conseguir subir, não sei que tem pouco tempo aí, mas o Boca é o Boca. O Boca é o Boca, esse é um cara, não é à toa que ele é o cara que manda aprender, manda soltar aqui no programa Opinião. Doutor, a conversa continua aqui no intervalo, né, acerca do que eu perguntei para o senhor, não para o Procurador-Geral de Justiça, para o Deusdedit Pessoa, sobre o aborto. E aí Lorenberg levantou um questionamento aqui, não, a ponderação, não foi questionamento não, queria que você não se incomodasse, porque foi no intervalo, né, só para a gente dar uma... Aquilo que ele falou assim, ó, eu gostaria complementar, complementar, aqui, né, só para o telespectador entender. Acontece o seguinte, amigos. O projeto de lei é o projeto 1904 de 2024. Esse projeto de lei criminaliza quem fez o aborto, traduzindo em miúdos, é a mulher que foi estuprada, para ser mais claro, a mulher foi estuprada, corre, porque o Código Penal, o artigo 128, permite a ela fazê-lo, vai para fazer o aborto e agora com o projeto ela é criminalizada, podendo pegar até 20 anos de cadeia, maior do que o estuprador. Entendeu, amigo? Por isso que é chamado de... O projeto é chamado de projeto do estuprador, porque a mulher que foi violentada, estuprada, ficou gestante, fez o aborto, depois que é aprovado esse projeto, ela é criminalizada, portanto vai parar na cadeia. O médico que fez o aborto também o é. E aí eu devolvo a pergunta ao senhor. É muito importante... Leu o projeto de lei que tem 19 páginas. É muito importante essa ponderação, porque aqui nós emitimos um juízo pessoal acerca de uma matéria jornalística. Eu não conheço a íntegra do projeto e eu preciso fazer uma questão preliminar aqui. Esta segunda-feira, o ministro Barroso, presidente do Supremo, disse que uma das questões que ele não vai pautar durante a sua presidência é a pauta sobre o aborto, que é uma questão que vai, assim como outras, dividir muito o brasileiro e a brasileira, porque aqui se envolve religião, pauta de costume, convicções pessoais. A minha posição pessoal é no sentido de que o aborto não deva ser descriminalizado e que nós já temos entre nós, há muitas décadas inclusive, pacificado que a mulher que é vítima de estupro, de violência sexual, a mulher que, se não fizer o aborto, corre risco de vida, pode morrer, e nos casos de feto anencefálico, nessas situações, eu entendo que nós não deveríamos modificar uma vírgula, porque aqui não há crime de aborto, há aborto. Eu acho que isso deve ser mantido. Agora, criminalizar a conduta de uma mulher, seja em que estágio for, que foi e que ocorreu em uma dessas situações, seria um retrocesso. Esse é o problema. Eu sou contra tudo, eu sou contra... Por isso que o projeto é chamado... Também sou contra essa projeto do aborto. de estuprador. Eu sou contra também, porque isso aí é alegação, opinião também, viu, gente? Isso aí é alegação de quem quer fugir da pecha de abortista, não é? Ah, quer beneficiar o estuprador. Gente, 22 semanas, são o quê? 5 meses. Outro dia eu vi um médico lá no congresso mesmo, na comissão lá, mostrando como que se dá, como que se daria, né? No coração, assim, fica procurando a veinha do coração do bebê, gente. Progressista, você que defende o aborto, é fácil defender, né? Você já nasceu, é muito fácil. Eu vou trocar de assunto porque isso me irrita, né? Me irrita, porque o pessoal quer pregar. Não com você não, Lorenberg, falando da opinião geral, tá? O Lorenberg tem que explicar para ele, não, ele fica bravo comigo, é um amigo de 4 anos de bancada aqui. Eu falei agora há pouco da rodada de entrevistas que teríamos aqui. Mostra para mim aí, Boca, uma arte que nós fizemos aí. Eu falei do Abílio,
que vai ser o primeiro. Mostra pra gente, por favor, a programação dessas entrevistas aí, o nosso glorioso Alan Sen aí. O Abílio, dia 17 de junho, não é? Ele vai ser o primeiro. Aí tem, na sequência, o Carlos Avalone, do PSDB, que insiste, ele vai ser candidato, está falando aí. Dia 19, vai ser na quarta-feira, veja que não será na terça, vai ser na quarta-feira. Carlos Avalone, na quinta, confirmado o Vitório Gale, da Democracia Cristã. Aí, na sequência, o Reginaldo Teixeira, que é do Novo, dia 21, vai ser na sexta-feira. E aí, lá na segunda-feira, na outra segunda-feira, Eduardo Botelho, do União Brasil, isso vai ser na segunda-feira, dia 24, e depois, no dia 25, Lúdio Cabral, do PT. Então, esses são os nomes confirmados aí, que a gente vai tendo a honra de entrevistar aqui para saber um pouco mais eles na condição de pré-candidatos a prefeito de Cuiabá. Doutor Deusdedit, o que é o PEI? Eu falei agora há pouco do PEI, que se eu falei bobagem, me corrija também, porque às vezes a gente fala algumas coisas que não são, mas o que eu entendi, o PEI é uma espécie de ferramenta onde as pessoas, é uma espécie de buscar o feedback, né? Como que é isso? Como é que é esse programa? Paulo, na verdade o PEI é o nosso planejamento estratégico institucional. Eu digo que ele é a bússola do Ministério Público. Tem um ditado que diz que quando a gente não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve, não é? Uhum. O Ministério Público sabe onde quer chegar, mas para a gente definir esse local de chegada, nós temos que ouvir a população. Então, para nós formalizarmos o nosso planejamento estratégico, nós nos organizamos internamente e ouvimos, no ano de 2023, mais de 8.000 cidadãos e cidadãs que ajudaram a escolher quais são as áreas prioritárias de nossa atuação. Após essa oitiva social qualificada, inclusive com preenchimento de questionários, o Ministério Público faz reuniões internas e define vários projetos estratégicos para atuação. Por exemplo, creches, falta de medicamentos, são diversos pontos que nós colocamos e existe uma vinculação. O promotor, apesar dele ter independência funcional, uma vez que a instituição define qual é o plano estratégico, ele está obrigado a atuar naquela área. Então, se o planejamento estratégico definiu, por exemplo, que nós temos que atuar para remover lixões e implementarmos com os municípios aterros sanitários, isso passa a ser vinculativo para os promotores. Então, o PEI, na verdade, é um grande planejamento e nós temos várias ações para concretizar esse planejamento. Eu julgo que a mais importante e inicial delas é ouvir o cidadão, para que ele nos diga e ela nos diga onde é que espera que o Ministério Público possa atuar. Ótimo. Essa é uma forma de nos aproximar da sociedade, mas, sobretudo, de legitimar a nossa atuação. Afinal de contas, o destinatário e a destinatária é o cidadão e a cidadã. Lindenberg? Procurador, eu vou aproveitar exatamente a resposta que o senhor acabou de nos dar, falando de ouvir a população e aproveitando a sua sabedoria, a sua inteligência, o seu conhecimento. Eu vou ler aqui um trecho de uma entrevista que o senhor concedeu no mês de maio. E eu destaquei um trecho dela. Entre aspas, o Ministério Público pode ter uma utilidade muito grande se ele tiver uma convergência entre ouvir a opinião da sociedade, não necessariamente fazer tudo que a sociedade, num dado momento, entende que é o certo. Nosso papel é fazer aquilo que entendemos correto à luz da legislação, à luz da Constituição. Fazer isso com autonomia e com independência, mas nós não podemos perder a conexão com a população. E aí eu faço duas perguntinhas, procurador, muito mais um pedido de reflexão. O que o Ministério Público tem feito para não perder essa conexão com a população? E a segunda é muito mais uma reflexão mesmo. Se eu entendi direito a fala do senhor, fala aqui de um tripé. O ouvir a população, a sociedade, e a segunda parte, fazer o que entende ser correto à luz da Constituição. E a terceira peça desse tripé é exatamente não perder a conexão. E aí a minha pergunta,
O fato de olhar para esse tripé não corre o seu risco desses braços se chocarem um com o outro? 1 minuto para a resposta. Tá, vamos lá. Para definirmos o que é prioridade, nós precisamos ouvir a sociedade. Onde atuar? Porque nós não conseguimos atuar em todas as frentes com a mesma intensidade. Então, a população, ela é ouvida para a gente definir onde. O como agir, ele já faz parte da independência do promotor. Ele pode escolher desde uma mediação, um processo, ele pode trabalhar de maneira autocompositiva, ele pode, muitas vezes, trabalhar com um processo estrutural. Então, o promotor, dentro da sua independência, ele recebe, após a formalização do planejamento institucional, qual é a área que ele tem que atuar, mas o modo, a forma, é ele que vai escolher. Acho que assim nós conciliamos o que fazer com o como fazer. E nós temos nos aproximado da sociedade, não só com o PEI, com a escuta social, como eu já disse, mas com campanhas, com a nossa promotoria virtual que recebe demandas, ou atendendo essas pessoas que nos procuram diariamente nas nossas mais de 70 unidades espalhadas pelo Estado, né? Conversando com a população em audiências públicas, palestras, enfim, o Ministério Público é uma instituição para a sociedade e o cidadão tem que nos procurar e nós precisamos naturalmente dar resposta aos seus reclames. Como que procura o Ministério Público, o cidadão que queira, além dos canais, e-mail, como é que é, site, como é que é, nós telefone? Temos vários canais, mas o cidadão não pode nunca perder de vista que ele pode nos procurar nas nossas sedes físicas, né? Promotoria de Justiça da capital nós temos em Várzea Grande, temos a Promotoria da Infância, temos a sede da Procuradoria-Geral de Justiça, também onde nós temos os procuradores de justiça. Mas eu passo aqui o nosso www.mp.mp.br, que é o site do Ministério Público, onde nós temos todos os telefones, desde os promotores, as promotorias e os respectivos e-mails, né? Nós temos o número 127 da nossa ouvidoria, que é um canal de atendimento. A nossa ouvidoria tem um serviço itinerante. Nós vamos com uma equipe, com um ônibus, inclusive, sobretudo para as localidades e distritos mais carentes, né? Mas o principal meio é bater a porta da promotoria e nos procurar, mas pode ser por telefone. 127. 127. Na promotoria virtual, inclusive, o cidadão consegue do seu celular, da sua casa, marcar um atendimento virtual com o promotor sem sair, sem sequer ter que ir à promotoria de justiça. Bacana. Que bacana isso, viu? Tem canais aí que você pode... Doutor, eu vou fazer aqui um bate-bola, coisa bem mais rápido ainda do que eu já propus até agora. Violência contra a mulher. O Ministério Público está até a raiz, né, envolvido nesse combate aí. Quais são as novidades aí no trabalho que vocês têm implementado? O nosso trabalho, na verdade, tem sido um grande desafio. Conversávamos aqui um pouco antes de iniciar a entrevista sobre o quanto estarrecedor é saber que o Ministério Público, as instituições de um modo geral, a imprensa, temos falado sobre os feminicídios e eles têm, infelizmente, aumentado. O nosso Estado vive, eu não me canso de dizer isso, uma epidemia de violência contra as mulheres. E eu acho que nós temos que, sim, trabalhar a perspectiva punitivista, né, encarcerar aquelas pessoas para que elas cumpram a sua pena, para que isso sirva de exemplo para os outros. Mas há necessidade de um trabalho transversal, com educação com as famílias, nas escolas. Nós ainda vivemos em um modelo machista, em um modelo em que a mulher é subjugada quando, por exemplo, ela não quer mais levar adiante um relacionamento. E esse é um absurdo. E o parceiro geralmente não aceita, né? Exato. Tem um projeto Juntos com Elas, só tem números desse, na verdade, do projeto Juntos por Elas, o nome do projeto, Defesa dos Direitos da Mulher. Então tem números aí, ou como é que está esse projeto hoje aí? Nós tivemos uma enorme campanha, né, de combate à violência doméstica, nas rádios, na televisão. Um grande shopping center da nossa capital nos concedeu, inclusive, o espaço para montarmos uma bolha, para que pudéssemos falar em entrevistas diárias a respeito do assunto. Eu não tenho os números aqui, mas após esta atividade, esta campanha, o número de pessoas que procuraram os nossos serviços aumentou muito. Mas esse tem que ser um trabalho, Paulo, professor Lorenberg, diário. Tem que ser. De esclarecimento e de combate. Cada um tem que fazer a sua parte. Exatamente. Eu queria continuar aqui. Lorenberg também tem um monte de perguntas ali para fazer, mas o tempo é curto, nego. 1 hora só. Eu espero que o senhor volte logo aqui e esse espaço continue a postos para bem informar, tanto da sua parte, os demais promotores e procuradores também do nosso Ministério Público. Obrigado. Mas já está terminando? Já acabou já. Estão me dizendo aqui que é horário de rede, não é?
Se eu puder só falar o seguinte, o Ministério Público, rapidamente, antes de agradecer o espaço. 20 segundos. Só no ano de 2023, nós, juntamente com outras instituições perante o CIRA, destinamos 628 milhões de reais aos cofres públicos, tá? E vários acordos têm sido firmados. Em 2023, 7.155 acordos. Em 2024, já foram 4.148. Ministério Público nós queremos que é o resolutivo e autocompositivo. Não é o que demanda, é o que ajuda a resolver. Olha só, rapaz, foi cravado isso aí, você viu? Até arrepiei aqui. E é verdade isso que ele falou aqui, o Ministério Público está bem ativo. Tio Costa Marco, obrigado, que é o meu caríssimo professor, não é? Não foi meu, mas eu me aprendo com ele sempre, né? Deu uma força aqui nas pautas. Lorenberg, até amanhã. A gente vai entrevistar amanhã. Se eu tivesse aqui o nome, não é? Eu não tenho o nome de amanhã. Ah, não tem ainda? Não tem. Eita, danado, hein? Eu não marquei o de amanhã. Na verdade, marquei. Daqui a pouquinho a gente passa aqui para a produção. O Opinião volta amanhã às 7h30 da noite com uma ótima entrevista. Fique bem atento aqui no canal 22. Até lá, doutor, obrigado. Boa sorte aí se for tentar a reeleição. Eu acho que vai tentar a reeleição. Até amanhã às 7h30 da noite. Fica bem, fica com Deus também.